Olá, bom dia. Eu sou a professora Theory e hoje vamos falar sobre diversidade étnicas e cultural dos países europeus. A Europa se constituiu como continente em razão dos acontecimentos históricos, pois nesse território houve as principais dispersões culturais, políticas e econômicas que expandiu sua influência em âmbito internacional. Para uma caracterização dos principais eventos ocorridos na Europa, pode-se destacar principalmente o colonialismo, expansão imperialista, as civilizações romanas e grega, o Renascimento, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial e o surgimento dos primeiros blocos econômicos no mundo. A partir dos exemplos citados, fica claro perceber que a Europa foi e ainda continua sendo o palco das grandes realizações humanas. Sabemos também que o berço da civilização ocidental foi na Europa. A Europa exerce atração populacional desde lá da antiguidade, o que contribui para a grande diversidade étnica e cultural do continente. A separação cultural ocorreu a partir de duas vertentes, no qual, de um lado, está a civilização romana e grega, ambas representantes da parte europeia, do outro lado, os representantes asiáticos, árabes, hindus e chineses. Essa foi uma separação de valor cultural e nem tanto físico, tá, galera? Mas cultural, pois foi levado em conta foram as disparidades culturais, religiosas e econômicas singulares a cada grupo. A Europa tem cerca de 750 milhões de habitantes. Entre essa população existe uma diversidade de povos e, consequentemente, idiomas e culturas diferentes. Essa condição é fruto de um longo processo histórico e também de eventos recentes, como os diferentes fluxos migratórios registrados no continente, especialmente após a Segunda Guerra Mundial. A classificação etnolinguística é uma das maneiras de entender a diversidade cultural. São muitas línguas faladas nos 50 países do continente europeu, as quais se originaram de três principais grupos linguísticos, que são os germânicos, eslavos e latinos, tá, gente? Mas, professora, o que é etnolinguístico? Gente, etnolinguístico é conjunto das disciplinas que estudam as relações entre língua, cultura e sociedade. Os povos germânicos habitam ao norte da Europa, onde hoje estão localizados países como a Alemanha, Áustria, Dinamarca, Noruega, Suécia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido e parte da França, tá? Os povos germânicos habitam nessa localidade. Como não possui alfabeto, não há fontes escritas pela própria tribo germânica. Por isso, as evidências arqueológicas são essenciais para descobrir como viviam ditos povos. Reinos germânicos. Confira no mapa abaixo onde se localizavam os principais reinos germânicos. Vamos observar o mapa. Temos aqui, galera, as principais tribos germânicas. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tribos germânicas, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre os eslavos. Quem eram eles? Habitam predominantemente a Europa Oriental,
Fazem parte desse grupo os russos, poloneses, ucranianos, eslovenos, temos os tchecos, eslovacos e sérvios. As primeiras descrições que temos dos eslavos chegaram pelos romanos. Eles eram descritos como os bárbaros e guerreiros ferozes que pareciam como lobos. Essa observação se deve ao fato dos eslavos usarem cabelo e barba compridas, enquanto os romanos mantinham o cabelo cortado e o rosto quase sempre sem pelos. Então essa era a diferença entre eles. Vamos falar sobre um pouquinho da cultura dos eslavos. Dentre as culturas eslavas, podemos destacar as mudanças tradicionais folclóricas executadas em pares. Igualmente, temos coreografias destinadas aos homens que incluem saltos e onde os passos são executados como os dançarinos agachados. Isso demonstraria força e coragem. Também se destaca os trajes ricamente costurados e enfeitados que homens e mulheres usavam na festa. Quanto maior a posição social, mais enfeitada a roupa seria. Então, quem tinha mais dinheiro se enfeitava mais. Vamos falar sobre a língua eslava. Os eslavos foram incorporando-se ao Império Romano pela força ou através da federalização que garantia aos eslavos a cidadania romana em troca dos serviços militares. No entanto, por terem sido absorvidos por Roma em sua fase de decadência, não sofreram grandes alterações na língua falada e escrita. Desta maneira, não adotaram o alfabeto latino e sim cirílico como forma de escrita. Os países eslavos, nós temos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Temos Ucrânia, Polônia, temos vários. Vamos falar sobre os latinos. Dominam a Europa Meridional, ou seja, a área mediterrânea. Destacam-se o português, espanhóis, italianos e francês. Os romenos da Europa Ocidental também são de origem latina. Por hoje é só, galerinha. Nós já estamos há 3 capítulos falando sobre a Europa. E agora, por último, nossa última fase de falar sobre a Europa, iremos falar sobre a população e demografia. Então, semana que vem tem mais um pouquinho. Um beijo para vocês.